Bom dia, caríssimos e caríssimas vereadoras, vereadores. O PLO 99/25 cria o Circuito da Memória no âmbito do município do Recife. O projeto propõe a criação de um circuito para construir, preservar a memória histórica e a verdade sobre o período da ditadura militar de 1964 até 1985, período que nós tivemos que viver, esse famigerado e obscuro tempo, onde os direitos individuais não eram garantidos, ou seja, qualquer um podia entrar na sua casa a qualquer hora da noite e lhe prender, onde as pessoas foram torturadas, onde as pessoas foram mortas, onde as pessoas foram presas sem direito ao que a gente chama de poder em juízo fazer a sua defesa. Ou seja, sem direito a inquérito correto, a julgamento justo e a sentença justa. Tempo de exceção onde a execução era a tônica. Então, como Recife foi um dos grandes lugares de resistência à ditadura de 1964, em virtude de termos no Palácio das Princesas, o governador Miguel Arraes, que, inclusive, a sua não assinatura de renúncia ao cargo é uma das primeiras provas contundentes deste golpe. Para vocês terem uma ideia, o Palácio das Princesas foi invadido, ficaram horas lá com ele preso lá, queriam que ele assinasse a renúncia e Arraes dizia: só saio daqui quando o povo que me colocou tirar. Ficou 6 meses preso em Fernando de Noronha. Se vocês vissem a cela onde este homem ficou preso, um homem já de meia idade, a minha idade, 60 anos, era um cubículo que mal dava para a pessoa ficar em pé. E deixaram ele lá 6 meses para ele assinar a renúncia. E ele não assinou. Então, o primeiro ponto do circuito de memória que nós propomos é o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco, onde o governador Miguel Arraes foi preso e deposto em 1964, pois ele representa um símbolo de resistência democrática. O segundo ponto que nós propomos, senhoras e senhores, é o monumento Tortura Nunca Mais, inaugurado em 1993. É o primeiro monumento nacional dedicado às vítimas da ditadura. Ele está localizado na Rua da Aurora e retrata uma pessoa em posição de tortura. Não sei se vocês já ouviram falar do famigerado pau de arara, onde você prendia num pau um homem e uma mulher pelos braços e pelas pernas. Esta escultura que está lá, na Rua da Aurora, representa essa dor e esse suplício, e por isso que se chama Monumento Tortura Nunca Mais. Esse seria o segundo ponto de visita. O terceiro ponto é o Memorial da Democracia, Fernando Vasconcelos, que fica no sítio da Trindade. Tenho certeza que professoras e professores aqui presentes já passaram com seus alunos por lá. Naquele lugar, nós temos o nome dos mortos, a foto dos mortos, a foto dos presos. Nós temos objetos pessoais. Naquele lugar, nós contamos a história de dor que nós vivemos entre 1964 e 1985. O outro que nós propomos, senhoras e senhores, é a esquina da Avenida Dantas Barreto com a Rua Marquês do Recife,
local do assassinato dos estudantes Ivan Rocha Aguiar e Jonas Albuquerque, primeiras vítimas da repressão militar em Pernambuco, mortos em protesto contra o golpe. Lembrando que isso foi logo que se deu o golpe. Dizer que não houve morte quando houve, em 64, mataram pessoas no dia 31 para o dia 1º de abril de 1964. O outro monumento que nós propomos como monumento de memória é a Casa da Cultura de Pernambuco, antiga casa de detenção, onde muitos dos presos políticos, tanto da ditadura Vargas, quanto da ditadura militar de 1964, foram presos. Naquele lugar, quem for, vê uma cela desocupada e vê a marca da dor e desse passado triste. O outro monumento que nós propomos é o monumento ao Nunca Mais, inaugurado em 2014, que simboliza o renascimento da democracia em 85. E que nós temos que continuar vigilantes, haja vista, ter sempre 1, 2, 3, 4, 5, 20 mil, 30 mil pessoas que querem dar golpe militar, como tentaram dar em 8 de janeiro. O outro monumento que a gente propõe para essa caminhada cívica, democrática, histórica, é o busto de Soledad Barré Viedma, que está construído a partir de um requerimento de uma vereadora dessa casa, a vereadora Liana Cirne. Soledad Barré, uma mulher uruguaia que veio para Recife se perfilar na luta contra o golpe de 64, porque os golpes têm que ser rechaçados em qualquer lugar do mundo, porque a democracia é um bem universal e internacionalista. É por isso que eu faço parte de um partido que pensa o mundo não só a partir de sua aldeia. Nós queremos resolver Recife, mas nós vamos ficar felizes, todo mundo bem em Recife, vendo crianças morrer em Gaza. Por isso que o meu partido é internacionalista e defende a democracia e a paz internacional. O outro busto que nós queremos que faça parte deste percurso é o busto do Padre Henrique. Senhoras e senhores, um jovem padre, quase um menino imberbe, foi torturado e morto de forma bárbara e teve seu corpo jogado ali onde hoje é o restaurante da Universidade Federal de Pernambuco. Esse jovem padre era o assessor para a juventude de Dom Helder Câmara. E sabe por que o mataram? Não só porque ele liderava a juventude católica, mas porque eles queriam atingir o coração do velho Dom, que era o dom da paz, o dom da democracia, o dom dos pobres, o Dom Helder Câmara, que nunca fugiu da luta pelo bem comum. E foi por isso, Hélio, que mataram o queridíssimo Padre Henrique. Outro ponto que nós propomos é a ponte da Torre Engenheiro Cândido Pinto de Melo. Cândido, um jovem estudante, ia atravessando a ponte da Torre quando foi metralhado por tiros do que a gente chamava na época CCC, Comando de Caça aos Comunistas, porque o Cândido era afiliado a essa tendência e ficou paraplégico de cadeira de rodas por conta desse tiro. Eu tive o prazer de conviver com Cândido, um militante do PT, quando ele veio presidir a Emprel, porque ele era um grande cientista da computação, quando do primeiro governo de João Paulo
né? Ele estava aqui em Recife. Então, a gente propõe que a ponte seja esse lugar. Outro lugar que nós propomos que faça parte desse circuito é o busto de Gregório Bezerra, que é uma grande homenagem ao comunista torturado publicamente. Se vocês botarem na internet prisão de Gregório Bezerra, vocês vão ver um vídeo onde um homem de meia idade é carregado pelas ruas de Casa Forte, sendo açoitado, torturado publicamente. Gregório foi preso 3 vezes. 3 vezes. Em 30, em 45 e em 1964. E só não morreu aqui, porque houve uma troca de prisioneiros e ele estava na lista dessa troca e pôde ir para o exílio. E é por isso que nós propomos que o busto desse homem, um dos grandes líderes da Liga Camponesa, seja um dos lugares a serem visitados. Nós aqui propomos que o busto do comandante Crioulo, que é um busto a requerimento do meu mandato, fui eu que pedi que colocassem na Praça de Beberibe um busto daquele que foi assassinado pela ditadura, o comandante negro da Aliança Libertadora Nacional e que substituiu o grande companheiro, camarada Carlos Marighella, revolucionário e poeta. O último que a gente propõe aqui, e essa lista não se infinda, gostaria que vereadoras, vereadores que quisessem posteriormente fazer leis acrescentando outros nessa lista, será muito bem-vindo e bem-vinda. O último lugar que nós propomos é a Igreja das Fronteiras, por ser o bunker da paz. Naquele lugar, Dom Helder acolheu prisioneiros, Dom Helder acolheu suspeitos, acolheu pessoas que a ditadura suspeitava que fossem líderes. Então, Dom Helder acolheu perseguidos, denunciou torturas, saiu o mundo afora denunciando torturas. Inclusive, o mundo só veio a saber do que estava acontecendo no Brasil daquela época, porque o Santo Padre Dom Helder Câmara, que esta semana passada passou a ser considerado herói da pátria brasileira. Dom Helder Câmara hoje, se você entrar no monumento em Brasília, onde estão lá afiliados aqueles que são os heróis da nossa pátria, agora vai ter o nome do dom da paz, do dom da democracia, do dom que sempre acreditou que ser cristão é, antes de tudo, acolher, receber, cuidar, sem julgar. Isso é o mandamento de Cristo. Cristo, um grande humanista, que não aponta o dedo para os outros. Então, eu quero muito pedir os votos dos meus pares para que o PLO 99/25, que cria o circuito da memória no âmbito do município do Recife, passe por essa casa. Muito obrigada, senhoras e senhores.